Boa noite, sejam bem-vindos aí, estamos aqui na plataforma internacional e hoje a gente vai falar de quê? Como planejar seu 2025. Estamos com a galera aqui, vamos dar uma salva de palmas aí pro pessoal do YouTube. Boa noite, hoje é dia de quebrar o pau. Então vamos lá, assim como eu já fiz aqui no auditório, quero perguntar para vocês aí, quem aí no YouTube está precisando de um plano para 2025? Escreve aí, eu estou precisando, só para eu saber. Vamos lá, anotem aí o pessoal do YouTube. Mais importante que ter um plano é ter um alvo, porque planos vão ser alterados durante a nossa trajetória e a gente precisa ter um alvo. Se a gente não tiver um alvo e não tiver uma clareza, a cada plano que você idealizar na sua mente e ele não se cumprir, ou ele não sair do jeito exato que você quer, você vai jogar a toalha pelo meio do caminho e vai ficar frustrado, muito frustrado. Isso vai drenar sua energia, vai te impedir de caminhar e vai te impedir de chegar aonde você precisa chegar. Galera que está no YouTube aí, para quem não me conhece, eu sou Eliedson Jardim, sou sócio do Pablo aqui e sócio do Pablo na parte de ensino e na parte de e-commerce, venda de produto físico. Então, estamos juntos, hoje eu vou estar aqui com vocês. Fechado? Anota aí, galera que está aqui, a galera do YouTube. Anota essas palavras aí, porque a gente vai falar muito sobre isso. Decisão. Movimento. E resiliência. Edson, eu quero um plano para 2025 perfeito. Eu vou te dar, não se preocupa não. E o Pablo vai dar também. Vocês vão entender isso. Para a gente ter um plano para 2025, eu quero que vocês já entendam o seguinte. O que a gente precisa ter? A gente vai ter que deixar algumas coisas para trás. Certo? Quem está comigo aqui e está entendendo o que eu estou falando? Seu plano está funcionando? Está do jeito que você quer? Sim ou não? Se tivesse funcionando, você não estaria aqui, né? Domingão à noite, querendo um plano para 2025. Vamos fazer um negócio que eu não fiz ainda? Vamos ficar de pé. Vamos fazer um boot juntos? Vamos lá. Levanta aí. Fecha seus olhos aí. Respira bem fundo. Mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça que se renovou nesse dia na nossa vida. A gente te agradece pela nossa saúde, a gente te agradece pela nossa capacidade, a gente te agradece pela oportunidade de estar aqui. Senhor, a gente te agradece porque aquilo que muitas vezes só tem incomodado o nosso coração, como uma angústia, como um aperto no peito, na verdade, é o seu espírito falando com a gente. Filho, filha, se movimenta, sai de onde você está, sai desse lugar. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que entrou aqui, porque elas vieram buscar um plano. E só o Senhor tem o plano perfeito. A gente pode fazer muito plano, mas é só o Senhor que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito e são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que a gente merece. E, Senhor, eu quero te pedir por cada pessoa que entrou aqui que haja uma renovação de mente, que haja uma metanoia, que a gente entenda nessa noite que a gente precisa todos os dias renovar a nossa mentalidade, assim como Paulo nos instruiu. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quando a nossa mente se renova, nosso coração se enche de esperança. Quando a nossa mente se renova, a gente deixa de se conformar com aquilo que não é a vida que o Senhor tem
que isto que a gente tenha. Quando a gente renova a nossa mentalidade, a gente entende que a gente é próspero por natureza. Quando a gente renova a nossa mente, a gente entende que a gente pode muito mais. Quando a gente renova a nossa mente, a gente entende que a gente até pode sentir medo, mas é o Senhor que coloca coragem no nosso coração para que a gente possa agir. Respira fundo aí. Comece a enxergar agora você num novo ano que já começou, num novo 2025. Comece a enxergar agora que aquele emprego que você tinha, você agora já está pensando em começar a empreender. E começa a ver agora que você deixou aquilo, fez essa transição de carreira, e que agora você começou um negócio novo, e que você fez a sua primeira venda. E você está muito feliz, porque aquele plano que você traçou, ele já começou a ter um micro resultado. Imagina você agora mudando de mentalidade, mudando de ambiente, aprendendo coisas novas, passando a ter o respeito da sua família. Talvez aquele respeito que você não tinha mais dos seus familiares, dos seus filhos. Você agora pode se assentar à mesa em 2025, ainda em 2025, e olhar para os seus filhos e olhar para a sua esposa, e eles olharem para você com orgulho de saber que você traçou um plano, mas que você foi flexível e que você teve clareza do seu alvo e que você perseverou. E por isso eles te admiram, porque você é perseverante, você é resiliente, você não larga as coisas pelo caminho, você é determinado. Imagina agora tudo isso fluindo, porque nesse dia, você vai olhar para trás, quando você estiver lá no final de 2025, e vai falar, eu fui numa palestra na plataforma, e aquela palestra foi uma faísca, foi um start no meu coração para iniciar minha mudança de vida. Esfrega suas mãozinhas aí agora, onde você está, e fala assim, já é. 2025 começou. Amém, tamo junto. Tamo junto. Amém. Faltou colocar aqui uma palavrinha aqui, ó. A gente vai falar várias coisas e essa aqui é uma delas também. Então, anotem aí, ó. Decisão, movimento, resiliência e obediência. Vocês sabem que aqui na plataforma, para todas as empresas do Pablo, não existe meta. Quem aqui sabe disso? Não tem meta. Não, é engraçado, né? Porque a gente vai falar hoje de planejamento e normalmente a gente associa o quê? Planejamento a meta. Né? Cara, eu vou falar para vocês, para mim foi um paradigma. Entrar nesse ecossistema aqui, começar a conviver com esses caras e começar a escutar assim, não tem meta. Mas por que isso? Porque normalmente, quando a gente fala para o nosso cérebro que a gente quer chegar neste patamar aqui, a gente já está dizendo para ele assim, ó, esse é o limite. Então, qual que é a cultura nossa? Qual que é a cultura que a gente prega? Esquece a meta. Vamos fazer o que precisa ser feito e deixa o pau torar. Não vai ter meta. Vamos deixar as coisas acontecerem. Se a gente mudar, se a gente fizer todo dia o que a gente precisa fazer, em direção, porque a gente tem um alvo, essas metas vão ficando pelo caminho. É óbvio que a gente precisa de organização, é óbvio que a gente precisa de gestão, é óbvio que a gente precisa disso tudo. Mas o fato é, se a gente ficar agarrado com relação à meta, a gente vai ficar se limitando, a gente vai ficar se colocando numa caixa, né? Então, anota isso aí e grava. Esquece esse negócio de meta. Foca naquilo que você precisa fazer hoje. Deixa eu explicar. Eu perguntei para vocês aqui, cara, vocês estão satisfeitos com o resultado que vocês estão? O plano de vocês está dando certo? Foi quase unânime. Todo mundo levantou as mãos e falou, cara, não está do jeito que eu queria. Né? Não está 100%. Né? E por que isso? Porque ações que você fez, decisões que você tomou lá atrás, ambientes que você frequentou, aquilo que você tinha que fazer no dia a dia, que talvez você procrastinou e não fez,
é o que te trouxe no resultado que você tem hoje, que é esse que você está dizendo que você está insatisfeito. Então, qual que é o princípio do planejamento? Mudança. Se eu não quero mais o resultado que eu estou tendo, se eu não estou satisfeito com o resultado que eu estou tendo, se eu estou incomodado com o resultado que eu estou tendo, eu preciso mudar. Senão eu vou continuar fazendo o quê? Colhendo o mesmo resultado. Pô, Lédson, mas parece óbvio. Cara, quantas vezes você já escutou isso? Quem fica fazendo a mesma coisa sempre, repetindo o padrão, vai ter o quê? O mesmo resultado. Não tem como mudar. Então, se a gente quer um resultado diferente para 2025, e 2025 já começou, não tem que ser assim, quando virar o Réveillon, eu vou pular 7 ondinhas. Quem aqui já pulou 7 ondinhas? Eu lá atrás já pulei, você acredita? Eu já botei fé. Quem aqui já botou fé que na virada de um relógio, tudo ia ser diferente? E aí no outro dia eu acordei e repeti padrão e fiz as mesmas coisas e depois me frustrei. Porque eu falei, cara, não dá certo. Não, mas não vai dar, ué. Como vai dar? O que você mudou? Você mudou de ambiente? Não. Então, eu quero que vocês anotem aí o seguinte. Para 2025, ambiente. Ninguém vence o ambiente. Eu sei que o Pablo fala disso aqui direto, mas eu quero te falar isso. É impossível você vencer o ambiente. Lédson, como assim? É impossível. Você não vai conseguir vencer. O ambiente, ele influencia a gente demais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que a gente fala português? Por que a gente não fala inglês? Um monte de coisa a gente não escolhe. Sabe por que não escolhe? Porque a gente é fruto do meio. A gente é fruto do ambiente. Um monte de escolhas que a gente fez na nossa vida, que a gente acha que a gente escolheu, a gente não escolheu nada. A gente só começa a escolher alguma coisa depois que a gente tem um nível de consciência, que a gente tem uma maturidade, fica mais adulto, aí a gente começa a escolher. A maioria das crenças, a maioria das coisas, né, até a língua que a gente fala, ela não foi escolhida por nós. É por conta do ambiente que a gente estava inserido. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês lembram aí, o pessoal mais das antigas, eu vinha na palestra e o Pablo falava, o Elied estava pesando 110 quilos e emagreceu 23. Tá com 80, eu estava com 87. Adivinha com quanto eu estou agora? 92. Sabe por quê? Tive um probleminha na coluna, parei de correr, parei de me exercitar, estava trabalhando muito. Uma bobeirinha que eu dei, eu já saí da rota. Entende o que eu estou falando? Agora, Elied, por que você estava com 110 quilos e começou a correr direto, fez meia maratona, fez triatlon, por conta do quê? Ambiente. Então, mudança de ambiente é a primeira coisa que vocês vão anotar para 2025. Outra coisa, pessoas. Lédson, não estou satisfeito com os planos até aqui, não sou satisfeito com o que eu tenho vivido. Tá bom, depois do ambiente vem o quê? Gente, deixa eu explicar para vocês. Enquanto eu tive inserido em determinados ambientes, enquanto eu me relacionava com determinados tipos de pessoa, era impossível meu resultado ser diferente. Era porque eu era incapaz? Não, mas era por causa de quê? Minha mentalidade. Não tem como. Se você, a gente brinca, se você quer ser rico, se você quer ser próspero, se você quer ser milionário, você tem que andar com quem? Tem como, vamos lá, tem como a gente ser milionário andando com um pobre? Pô, Lédson, espera isso aí, agora que você falou me doeu, calma. Pobre é improdutivo, não estamos falando só de dinheiro, a gente está falando de quem produz. Deixa eu falar uma coisa com vocês, eu tinha um plano, eu tenho um auditório, e eu tenho aqui no Green Valley, aqui em Alphaville, o Pablo chama de auditório 8,
E eu tinha um monte de plano para esse auditório. Sabe o que aconteceu de semana passada para essa semana? Mudou tudo. Mas eu tinha um plano. Eu tinha inclusive um plano, eu tinha um contrato lá que ainda faltava 2 anos para se cumprir. Eu montei aquele espaço, eu estou lá há 3 anos, eu já fiz diversas imersões, mentorias lá naquele lugar. Só que aí apareceu um prédio novo, que a gente chama de Marçal Tower. E aí o Pablo falou, eu quero várias empresas minhas nesse prédio. Porque ano que vem vai ser o ano da excelência, vai ser o ano que a gente vai crescer como nunca. E eu quero todas essas empresas aqui para a gente criar um campo de energia aqui surreal. O que aconteceu? Sai desse prédio, vem para cá, dá seu jeito. E aí, vocês acham que eu fiz o quê? Eu já estou fazendo, amigo. Já fui atrás, já estamos resolvendo. E aí, mais ainda, eu ia levar de um lugar para o outro um monte de coisa. Mas não, a gente arrumou uma pessoa para comprar e a pessoa falou assim, cara, eu quero comprar esse lugar aqui, mas eu quero porteira fechada. E o Pablo quer inaugurar lá dia 20 de dezembro. E lá está na obra ainda, está só no piso. Eu falei, vamos embora, vamos fazer o negócio acontecer. Sabe o que acontece? Lembra do plano? Mas aí a minha cabeça antiga falou, cara, mas eu não tenho como ir para lá, mas pô, meus negócios estão tão direitinho aqui, arrumadinho. Quantos de vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes você está numa zona de conforto aí, cara, tem algumas coisas acontecendo na sua vida, que está tudo tão arrumadinho, que quando a gente fala em mudar, você está rindo, né? Quando a gente fala em mudar, a gente fala assim, cara, eu não vou mudar. Só que sabe qual que é o problema disso? É que existem até determinadas coisas que a gente não quer mudar, mas elas até são coisas boas, até são legais. Mas tem muita coisa que a gente não quer mudar e que é ruim. Está ruim pra caramba. Aquilo não está te dando resultado nenhum. Aquilo só está te levando para um lugar péssimo. E só que você vai... Sabe o que está acontecendo com você? Você vai acostumando. Talvez muitos de vocês aqui estão na seguinte situação. Imagina que você está preso. Você está preso numa cadeia. E aí, todo dia, às 6 horas, tem um carcereiro que vai te botar para a cela e ele te dá uma coça. Ele te bate. Todo dia. E aquilo se repete. Sabe o que acontece? Só que um dia é um carcereiro, outro dia é outro dia é outro diferente, porque eles se revezam, né? Alternam. E aí sabe o que começa a acontecer? Você vai passando os dias ali, e todo dia às 6 horas, antes de você entrar para a cela, você apanha. Só que aí você começa a saber o seguinte, você começa a identificar assim, cara, tem um carcereiro que a mão dele é mais pesada. Ele me bate e dói mais. E tem um aqui que ele me bate, mas eu aguento. Ele bate menos doído. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Não. E aí você vai acostumando. E aí sabe o que começa a acontecer com você? Você começa a escolher e você começa até mesmo orar para que naquele dia seja o carcereiro que bate mais fraco, sabe? Porque você vai acostumando. Então tem muita situação que você está na sua vida aí que precisa de mudar. E aí é o que eu falei com vocês. Não vai ser dia 31 de dezembro, 11h59, para meia-noite 1, que vai fazer a diferença. O que vai acontecer é você sair daqui hoje, entender isso que eu estou falando e falar, cara, acabou. Isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui eu preciso resolver. Quem está comigo e está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão aí. Sim ou não? Estão entendendo? Vai dar certo o plano? O plano para 2025 vai dar certo? Vai dar certo se a gente fizer o quê? Mudar. Se a gente mudar o ambiente, se a gente mudar a pessoa. Vai dar certo se a gente fizer o quê? Adquirir conhecimento, que a gente hoje ainda não tem. Uma das coisas que me fez mais acelerar, mais evoluir, de 2018 para cá, foi ter conhecido o Pablo. Vamos fazer o seguinte para vocês entenderem um pouco melhor sobre essas palavras aqui, ó, decisão, movimento, resiliência
e obediência? Vamos abrir um quadro aqui. Eu vou chamar esse quadro aqui de linha do tempo, timeline. Finge que é o seu Reels, que você fica lá todo dia, gastando horas do seu dia com ele. Vamos abrir um frame aqui, ó. Vamos pegar uma máquina do tempo aqui. Quem vai vir comigo e vai entrar na máquina do tempo que eu vou levar vocês aqui agora? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, estamos juntos? Podemos entrar nessa máquina do tempo? Então tá bom. O ano é 1988. Caramba, Eliedson. Quem aqui não era nascido? Pô, estou revelando a minha idade. Vamos lá, o ano é 1988. Eu moro em Nova Friburgo e eu tenho 14 anos de idade. E aí eu conheço uma menina, o nome dela é Fernanda. Ela tem 12 para 13 anos de idade. E aí eu tomo uma decisão de namorar, de começar a namorar ela. Ela era novinha, né? E aí eu começo a namorar ela. Levanta aí, Fernanda, porque ela está aqui. A gente é casado há 33 anos. Ali eu faço o quê? Ali eu tomo uma decisão e a gente começa a namorar. Só que aí o que acontece? A gente muito afobado, né? Os hormônios ali bombando. A gente simplesmente sem limite, sem entendimento de um monte de coisa. A Fernanda engravida com 15 anos e eu praticamente aí com 16, né? 16 para 17. E aí nasce em 92, nasce a Carol, minha filha mais velha, minha primogênita. Estão vindo comigo na linha do tempo? Estão junto na máquina? 1988, Fernanda, pá, engravida, Carolina, tal. Eliedson mora na casa do sogro. Por quê? Eu era um menino. Só que a gente se amava de verdade, não era papo furado. O pessoal achava que era, mas não era. A gente não casou porque a Fernanda estava grávida. A gente de verdade se amava. Pô, Eliedson, é mentira, não se amava não. Você casou porque o sogro botou o revólver na sua cabeça. Não, cara. A gente teve inúmeras opções. Nossas famílias na época, sem conhecimento, coitado, chamaram a gente, falaram assim, quem já escutou, né? Ó, faz o que quiser. Se quiser ela ter um filho sozinho, a gente cria. Vocês não precisam casar. Se quiser, a gente tira. É duro, né? E a gente falou, não, a gente não quer nem que tira e a gente quer casar. A gente assumiu um posicionamento e falou, vamos embora que esse negócio vai dar certo. E aí a gente morou 1 ano e meio na casa do meu sogro. E aí fala assim, o plano estava dando certo. Beleza? Não estava dando certo. Eu comecei a trabalhar e eu trabalhava de sacoleiro. Quem aqui já foi sacoleiro? Opa, tamo junto. Eu era sacoleiro. Nova Friburgo é a capital da lingerie. Meus pais eram operários, tinham confecção, minha mãe era costureira e eu vendia lingerie. Como? Botava kits de lingerie na mala do carro, lá em Nova Friburgo, viajava para o interior de São Paulo e batia de porta em porta, deixando aqueles kits em consignação para as pessoas venderem. E ali começou a minha trajetória. E aí adivinha o que aconteceu? O plano começou a dar certo. Eu comecei a prosperar financeiramente, só que eu passava 3 semanas na estrada, né? Às vezes 4 semanas e alguns dias em casa. Com ela novinha, com a Carol recém-nascida. E o plano estava dando certo. Estava dando tão certo que a gente ia se mudar para um apartamento, deixar a casa do meu sogro, e a gente estava muito feliz que a gente ia começar a fazer armário embutido. Né? Hoje o pessoal chama de planejado, a gente chamava de armário embutido. E eu estava felizão porque eu tinha conseguido um orçamento e eu ia conseguir fazer armário embutido no apartamento. Então meu plano estava dando certo. Só que aí o plano mudou. Adivinha o que aconteceu? Eu numa viagem para o interior de São Paulo para chegar em Limeira, uma pessoa dirigindo o carro e eu no carona. A Carolina tinha 1 ano de idade. O cara dorme no volante. A gente sofre um gravíssimo acidente. Eu caio num lugar
aonde eu sou demorado 2 horas e meia para ser achado. Eu fico preso dentro das ferragens, o cara morre na hora por politraumatismo e eu tenho todo o meu lado esquerdo fraturado. Fêmur, antebraço, fratura exposta, clavícula, costela, e eu fico preso nas ferragens por 2 horas e meia e começo a perder sangue. E se eu não sou encontrado em mais meia hora, eu não estaria aqui hoje falando nessa palestra com vocês, porque eu já tinha perdido muito sangue por causa da fratura femoral. E eu confesso a vocês que naquele dia ali, um filme passou na minha cabeça e eu, de fato, eu estava numa situação tão crítica, né? Que eu pedi para Deus realmente, se tivesse que me levar, que me levasse naquele momento. E aí o que aconteceu? Eu fui achado e eu fui socorrido. E aí os planos mudaram. Eu fiquei 4 meses de cadeira de roda, 1 ano e meio de muleta, com uma filha de 1 ano, com uma esposa muito novinha. E a gente voltou, né, Fernanda, para casa dos seus pais lá, ficou lá bastante tempo. Até a gente fazer o quê? Recomeçar. Recomeçar o quê? Um novo plano. Vão recomeçar. Vão embora. Vai dar certo. Tive vários e vários negócios durante esse período. Aí depois a gente pulou de 92, a gente pulou para 99. Em 99, a minha mãe fala, cara, você já tentou vários negócios aí, a gente sempre sustentou nossa família com lingerie. Monta seu negócio de lingerie e eu te ajudo. Eu estava numa situação muito ruim. Minha mãe foi comigo numa loja de pano, comprou um pano, deu um cheque para 60 dias, arrumou uma pessoa para costurar as coisas para mim, modelou umas calcinhas e falou assim, ó, vai à luta. Faz isso aqui que vai dar certo. E corre para me pagar. E você tem 60 dias para fabricar, vender, receber e me pagar de volta. E assim foi feito. E eu comecei um novo negócio. Sabe o que aconteceu com esse negócio? Esse negócio cresceu tanto que a gente chegou a ter 140 funcionários internos e mais 30 externos prestando serviço. Mas adivinha o que aconteceu? A gente estava prosperando, vendendo em São Paulo para tudo que era lugar, representante comercial. A gente vendia para tudo que era atacadista aqui em São Paulo. Brás, Bom Retiro, 25 de março. Só que eu não tinha capacidade para tocar um negócio daquele tamanho. Eu não tinha gestão, eu não tinha sabedoria, eu não tinha nada. Adivinha o que aconteceu? O plano estava dando certo. Aí de repente aconteceu o quê? Quebrou. Ele quebrou como? Quebrou no seguinte nível. Devendo banco, funcionário, meu sogro, minha sogra de fiador em empréstimo bancário. Aí vocês imaginam o que acontecia comigo. Eu nessa situação, lascado. Quem já teve nessa situação aqui tem coragem de levantar a mão? Amém. Já tive várias vezes nela, isso não é vergonha nenhuma. Por quê? Você vai entender. A Fernanda falava assim, bora almoçar na casa do meu pai domingo. Rapaz, aquilo para mim era igual o que eu tivesse indo pro... nem sei para onde. Era assim, festa de Natal. Rapaz, você sentar na mesa com seu sogro, com sua sogra, e os caras, fiador, oficial de justiça na porta. Aquilo era uma vergonha. Então o que aconteceu comigo naquela ocasião? Eu passei por muita humilhação, sabe? Foi um momento difícil. E aí o que a gente fez? Depois disso, a gente pula para 2010. A gente se recuperou, fez downsize, reduziu e tal, negociou, né? A gente entendeu que a gente não ia morrer porque a gente estava devendo, que tinha como se recuperar, tinha como o Pablo ensina, né? A rolar a dívida, reparcelar, né? E a gente foi fazendo isso. E aí a gente chega no ano de 2010. Em 2010 a gente tinha o mesmíssimo modelo de negócio. O que aconteceu? Nós fomos repetindo o padrão.
A gente não mudou, a gente só seguiu. A gente falou, cara, vamos se recuperar aqui e vamos tocando o barco desse jeito. Quando foi em 2010, a gente estava de novo na mesma situação. Muito mal das pernas, sem grana, modelo de negócio ruim, fadado ao fracasso. E aí então, eu falo assim, nunca mais eu quero viver essa situação que eu estou vivendo. Por quê? Cara, eu já estava muitos anos trabalhando, a gente já estava muitos anos se dedicando, a Fernanda sempre comigo, a Fernanda sempre trabalhou comigo. Alguém aqui já trabalhou, sempre trabalhou com a esposa, não? Então, 40 anos, como que é o nome do senhor? Jairo. E 80 anos, o seu Jairo tem? E a sua esposa? E a minha esposa tem 76 e nós nos conhecemos há 62 anos só. Nossa, salva de palmas aí para ele. Sacoleira. E ela foi sacoleira? Sacoleira. Isso aí. Eu era um executivo. Com certeza ela gerou renda extra, fez muita coisa sendo sacoleira, né? Como que é o nome da senhora? Cleide. Dona Cleide. Parabéns. Hoje nós Cleide. temos uma microempresa. Amém. Há 8 anos. Amém. Cansamos de dar dinheiro e sucesso para os outros. Sim. E começamos a caminhar do zero. Vocês empreendendo. Persianas e cortinas. Quantos anos? 8 anos. E o senhor tem 80 anos? Eu tenho 80 e estou aqui. Então o senhor começou a empreender com 72? 72. Qual que é a sua desculpa aí? Fala aí. Qual que é a sua desculpa? E tô louco para ver esse plano de 2025. Parabéns. Que eu quero triplicar o faturamento da nossa Amém. empresa, que já tem 1000 projetos Amém. entregues. Amém. Tenho certeza que o Pablo vai entregar um plano, e inclusive um plano técnico para vocês também. Parabéns, viu? De verdade, admirável, inspiradora a vida de vocês e a trajetória de vocês. Muita honra para vocês aí. Onde eu estava então, em qual ano? Na máquina do tempo? 2010. Situação crítica, tão crítica, que eu vinha para São Paulo receber dinheiro, o pessoal do Brás às vezes não me pagava, me empurrava, me dava uma barrigada para outra semana, e eu ligava para ela e falava assim, eu não tenho dinheiro para voltar para Friburgo, se eu não receber de alguns clientes aqui, do fiado que a gente vende para receber, porque naquela época era fim do bigode, você entregava mercadoria nas lojas aqui, e o pessoal te dava um pedaço de papel de pão e falava, ó, volta dia tal para receber. Não tinha boleto, não tinha nada disso não. Era no... E aí o que aconteceu? Até que eu tive uma crise. E eu estou falando isso com vocês, para vocês não precisarem chegar nesse momento que eu cheguei. Eu tive uma crise porque eu estacionei meu carro no estacionamento do Center Norte, num dia das crianças. E eu não tinha dinheiro para comprar um presente para minhas filhas, e eu não tinha dinheiro para voltar para Friburgo para passar o dia das crianças com minhas filhas. E eu telefonei para ela, eu tive uma... Não sei o que aconteceu comigo, eu só sei que eu passei horas dentro daquele carro, chorando aos prantos como se eu fosse uma criança. E naquele dia, eu falei para mim assim, nunca mais eu vou viver isso aqui. Eu vou dar um basta nisso. Quando eu voltei, eu falei com ela, nós vamos encerrar esse lance de fabricação. E nós vamos pivotar o nosso negócio. E a gente vai vender online. Eu não quero mais venda de atacado. Não quero mais representante comercial. Não quero mais esse modelo de negócio. E nós vamos vender na internet 100% online. E aí em 2011 a gente lança a nossa empresa. Eu queimo a ponte, demito alguns funcionários que eu ainda tenho, fico com 2 funcionários, colaboradores lá nossos, muito leais, que é a Rosângela e a Cristiane, que estão comigo até hoje, trabalham para mim há 20 e poucos anos. E aí então a gente recomeça o nosso negócio para vender pela internet. Só que eu não sabia nada de venda pela internet. Então, eu tive que fazer o quê? Aprender tudo sobre a internet. Só que naquela época não tinha mentoria, não tinha imersão, não tinha SPR, não tinha piorando da sua vida, não tinha curso online, não tinha.
Eu tinha que caçar na internet de todo jeito para tentar. E aí fala assim, agora o plano vai dar certo. Fala para me motivar, fala. Agora vai dar certo, porra. 2011, você começou a vender online. E não é que começou a dar certo? Comecei a montar a lojinha lá, a gente estava montando. Aí, sabe o que aconteceu? O plano estava perfeito. Eu falei, a gente começa a vender online, a gente vai escalar e a gente vai ficar milionário. E ela falou, uhul, acabou a pobreza, é nós, tamo junto. Adivinha o que aconteceu? Eu fui no médico para fazer um exame de rotina. A loja online ainda não estava inaugurada. Olha o cenário. Eu tinha mandado todos os funcionários embora. Eu não tinha mais negócio. Estava montando outro negócio. E aí eu fui no médico. Quando eu chego no médico, um exame de rotina, o médico fala, parabéns, você está com câncer. Eu estava sem negócio, montando um negócio novo, e o cara fala para mim que eu estava com câncer. E ele fala, o protocolo é esse aqui, você vai ter que fazer a cirurgia agora, não dá nem para esperar, porque você pode ter metástases no seu corpo inteiro, rápido, e você tem que fazer um tratamento. E aí a gente fez o quê? Sentou e se frustrou? Meus planos não estão dando certo. Eu falei com ela, vamos embora encarar esse negócio aí. Obrigado, você não soltou minha mão nem um dia. Tá? Obrigado. 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 Te amo. E aí a gente tampou junto. E eu fiz a cirurgia. E eu fui para fazer o tratamento. E ali a gente seguiu. Eu fazia o tratamento lá. Eu passava muito mal por conta do tratamento. Quem já passou, se alguém que já passou por isso sabe do que eu estou falando. Não preciso detalhar mais. E a gente seguiu montando a loja, construindo a loja online. E aí adivinha, deu certo. Só que eu fiquei 5 anos fazendo acompanhamento, porque podia ter metástase. Então, toda vez que eu ia fazer um exame, quem entende aí, eu ia assim, né? Ó. Porque não passava nada. Hã? Não passava nem sinal de Wi-Fi. Porque eu falava, cara, isso aqui pode dar merda, né? E sabe o que aconteceu? A gente realmente começou a prosperar e a gente começou a construir muita riqueza com o negócio online. Né? O digital e o online mudou a nossa vida, a minha vida, a vida da gente, da nossa família para sempre. E realmente a gente começou a ganhar muita grana. De verdade. E aí em 2018, eu já tinha casa, já tinha carro zero, um monte de coisa. Nossa empresa em 2018 já faturava mais de 40 milhões de reais só pela internet, por ano, online. Em 2018, eu me vejo na seguinte situação. Para que tanta luta, né? Para que tanto sacrifício, tanto esforço, tanta guerra, tanta batalha? Eu estava com grana, muito bem, só que eu estava assim, num flow de alienação total. Posso falar com vocês? Eu tenho intimidade para falar isso com vocês? Posso abrir meu coração? Então tá bom. Eu trabalhava todo dia, cada vez querendo construir mais riqueza, mais faturamento, ter mais dinheiro. Todo final de semana eu fazia churrasco repetidamente e tomava todo final de semana uma garrafa de vodka. Top, cheguei lá. Lá onde? Vocês estão conseguindo entender? Eu estava vivendo uma vida aonde eu tinha grana, eu tinha chegado. Você entende esse chegado lá? Que merda que é isso? Fala assim, esse chegar lá não é o que a gente pensa. Não é. Eu tinha chegado lá. E aí debaixo de muita crise,
Em 2018 eu começo a procurar e falo, cara, não tem como, eu tô com a mentalidade errada, eu não tenho condição de ficar vivendo essa vida aqui, não é isso que é o propósito, não foi para isso que Deus me livrou de um acidente, não foi para isso que em 2011 eu passei pelo que eu passei e eu tive um livramento, não foi para isso que eu tenho uma esposa caminhando comigo até hoje, não foi para essa porra que Deus me chamou. Eu encontro um cara barbudo, maluco, no YouTube, chamado Pablo Marçal. Quem conhece ele aí? Levanta a mão. Eu encontro o Pablo e aí eu começo a escutar algumas coisas do Pablo e aquilo começa a entrar no meu coração e aquilo começa a fazer muito sentido na minha cabeça e eu começo a escutar sobre identidade, eu começo a escutar sobre propósito, eu começo a escutar isso tudo e aquilo começa a fervilhar dentro de mim. Vocês estão se identificando, não? E aquilo começa a me incomodar e eu não consigo mais ficar parado. E aí, cada vez que aquele padrão na minha vida se repete, eu começo a ficar mais incomodado ainda. E aí eu começo a chamar a Fernanda para assistir os vídeos comigo. E aí a Fernanda, eu consigo convencer a Fernanda e eu começo a sentar a Fernanda. E aí depois eu chamo minhas duas filhas e falo, igual Netflix, nós vamos maratonar esta porra aqui. Senta todo mundo aqui. Eu achei um cara aqui que... Olha o que esse cara fala. É tudo que eu sempre pensei. É isso que eu acredito. Na minha essência, no fundo da minha alma, é nisso aqui que eu acredito. E aí um belo dia, eu e a Fernanda, a gente com muito esforço, fala, vamos dar um voto de confiança aí para esse cara e vamos no método IP. E aí a gente foi no método IP em 2019, né? Acho que foi 2019 ou 2018. Não sei, acho que foi final de 18, não me lembro. A gente vem no método IP e aí a gente toma um sacode. O Pablo pega a gente, vira de cabeça para baixo, sacode para todo lado, bagunça a nossa cabeça, desconstrói todas as nossas crenças e fala assim, toma aqui. Essa é a sua identidade nova e esse é seu propósito novo. Naquele dia, parece que nossa vida foi para um outro patamar. Eu tinha 300 seguidores no Instagram, abri meu Instagram e dali eu fui numa mentoria na casa do Pablo, chamada 7D, que ele fazia na casa dele, ele estava recém-chegado aqui em São Paulo, e a gente se conectou. Ali saiu a nossa primeira sociedade num negócio e dali para frente a gente está caminhando junto até hoje. Então eu queria só, para finalizar aqui com vocês, que o tempo está corrido e vocês precisam do plano para 2025, o seguinte, por mais que vocês tenham um plano, seja ele técnico ou não, nada na vida de vocês vai superar identidade, propósito e resiliência. Fechado?